Olá, boa noite a todos. Hoje vamos nos ocupar da análise jurídica dos acidentes do trabalho e mais especificamente das suas consequências previdenciárias. Bom, na última gravação, a gente encerrou a análise dos benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade, falamos do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, do auxílio-acidente, que tem alguma relação com a condição física, com a condição de saúde do segurado. E embora eu tenha dito que a sequência se daria pela análise das aposentadorias programadas, eu resolvi reorganizar, trouxe a gravação das aulas e antecipar para agora a abordagem sobre os acidentes do trabalho, enfim, porque eu sinto uma pertinência temática um pouco maior. Bom, por que estudar acidente do trabalho na disciplina de Direito Previdenciário? Porque a ocorrência de um acidente do trabalho implica em muitas consequências previdenciárias, não são poucas. Já me antecipando, a ocorrência de um acidente do trabalho implica na verificação, na aplicação de todos esses efeitos, desses consectários que estão listados aqui, que a gente vai abordar oportunamente, além de viabilizar, além de propiciar a concessão de determinados benefícios previdenciários, alguns já estudados e outros ainda a estudar. A ocorrência de um acidente do trabalho pode provocar uma condição de incapacidade, uma situação de incapacidade permanente para o trabalho e ensejar aposentadoria por invalidez, pode proporcionar uma situação de incapacidade temporária para o trabalho habitual e aí ensejar a concessão do auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária, pode provocar, após a consolidação das lesões, havendo sequelas, a concessão de auxílio-acidente, e pode ainda provocar, caso o acidente resulte na ocorrência de morte do segurado, do trabalhador, isso pode ainda proporcionar a concessão de pensão por morte. Então, não são poucos os reflexos, não são poucas as consequências, não são poucos os desdobramentos da ocorrência de um acidente do trabalho no âmbito da previdência social. Bom, qual é o meu escopo? O objetivo é, primeiro, identificar o que é um acidente do trabalho, verificar por que ele é absorvido, ainda que parcialmente, por cobertura previdenciária e, acima de tudo, checar quais são as suas implicações, as suas espécies e as suas implicações previdenciárias. Não são poucas, como eu acabei de expor para vocês. Então vamos começar a história nos perguntando por que a ocorrência de acidente do trabalho é absorvida pela Previdência Social. Na unidade 1, que a gente falou da história da Previdência Social, da evolução histórica da Previdência Social, eu lembro de ter dito para vocês que, nos seus primórdios, nas suas versões originais, os sistemas previdenciários adotaram o acidente do trabalho como o risco social determinante de proteção ao trabalhador. Então, nas primeiras configurações legais, nas suas primeiras configurações jurídicas, a Previdência Social tinha como escopo primordial, como prioridade, a cobertura dos trabalhadores acidentados. Isso permanece até os tempos atuais. A preocupação com a cobertura, o ímpeto de proteger o trabalhador acidentado permanece até hoje.
só que de uma maneira ligeiramente diversa. Por que de uma maneira ligeiramente diversa? Porque, pelo menos no cenário constitucional brasileiro atual, a ocorrência de acidentes do trabalho não enseja apenas a cobertura previdenciária. Pelo que consta no artigo 7º, inciso 28 da Constituição, um acidente do trabalho enseja, ainda que haja controvérsia sobre responsabilidade objetiva ou subjetiva, a ocorrência de um acidente do trabalho implica na responsabilidade civil do empregador. Então, existe uma imposição constitucional no sentido de que de um acidente do trabalho decorra o dever indenizatório patronal. E, embora haja alguma controvérsia sobre a responsabilidade objetiva ou subjetiva, existe uma indicação normativa de que essa indenização pressuponha o dolo ou a culpa da empresa, do empregador, para fim de imputação desta responsabilidade. Também há previsão no artigo 201, parágrafo 10 da Constituição, de que a cobertura de benefícios não programados, em especial dos eventos não programados decorrentes de acidentes do trabalho, essa cobertura deveria ser atendida simultaneamente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Parece que até hoje essa lei complementar não foi editada e isso dificulta bastante a compreensão do espaço de responsabilidade, do espaço de atuação, do espaço de cobertura que cabe à previdência e à iniciativa privada, em especial às empresas empregadoras. E aí ficam se confrontando, ficam se chocando duas teorias, duas versões teóricas, duas visões sobre a dimensão, a extensão e a viabilidade da responsabilidade do Estado e da empresa por conta dos acidentes do trabalho. Uma primeira teoria, que é a teoria do risco profissional, imputa e credencia a responsabilidade pelos acidentes do trabalho exclusivamente às empresas, com base naquele raciocínio segundo o qual a empresa é uma entidade, uma unidade organizada economicamente para proporcionar o lucro. E se de um lado ela tem a prerrogativa de captação legítima do lucro, de exploração da atividade econômica para fins lucrativos, por outro, ela assume integralmente os riscos do negócio. O acidente do trabalho durante a operação da empresa é um dos riscos do negócio e esse risco profissional deveria ser imputado às empresas. Por outro lado, há quem sustente que, mais do que um risco decorrente de uma atividade empresarial, de uma atividade econômica, o acidente do trabalho implica um risco a toda a sociedade, na medida em que ele fragiliza o trabalhador, ele prejudica a cadeia produtiva por conta do seu afastamento laboral, ele sobrecarrega o Sistema Único de Saúde, enfim, ele tem efeitos colaterais que afetam toda a sociedade. Se é um risco que afeta toda a sociedade deveria solidariamente arcar com esse risco. É nisso, em muito resumo, que sustenta a teoria do risco social. A maioria dos autores, pelo menos os previdencialistas, tendem a mesclar as teorias, tendem a combinar e dizer que elas não são excludentes entre si. Porque no direito brasileiro se aplica a teoria do risco profissional na medida em que a empresa é responsável civilmente pela indenização ao trabalhador.
quando o trabalhador se acidenta no exercício do trabalho. E, por outro lado, a cobertura do acidente do trabalho é socializada, ela é dividida por toda a sociedade por intermédio da Previdência Social, por força do consumo dos recursos geridos pela entidade gestora da Previdência Social, o INSS, quando concede benefícios previdenciários ao acidentado ou aos seus dependentes em caso de morte. De qualquer maneira, a teoria do risco social não elimina nem exclui a responsabilidade da empresa. Por quê? Porque os benefícios previdenciários decorrentes de acidentes do trabalho têm uma fonte de custeio específica, que está prevista no artigo 22, inciso 2º da Lei 8.212. E essa fonte de custeio corresponde a uma contribuição adicional paga pelas empresas. Então, além da contribuição patronal comum, base, que é de 20% da folha salarial bruta das empresas, as empresas também pagam uma contribuição adicional, que leva em conta o risco acidentário, de acordo com as características ambientais da empresa, da fábrica, do comércio, enfim. E aí, quanto maior o risco, maior é a contribuição adicional. Quanto menor o risco, menor é a contribuição adicional. Então, as alíquotas bases para essa contribuição adicional são de 1%, 2% ou 3%. Empresas com funcionamento que enseja baixo risco acidentário, 1%. Médio risco, 2%. Alto risco acidentário, 3%. O artigo 10 da Lei 10.666 ainda permite instrumento de redução pela metade ou de aumento no dobro, de acordo com o regulamento, para a empresa que consegue manipular os riscos de maneira a reduzir ou a negligenciar os riscos acidentários. Então, se ela é muito prudente, muito precavida, muito preventiva quanto aos acidentes, a gente reduz a sua alíquota contributiva adicional pela metade. Quando a empresa é desleixada, negligente e muito proporcionadora de acidentes, a gente eleva a sua alíquota contributiva adicional em 100%, ou seja, a gente na prática dobra a alíquota contributiva da empresa. Isso tudo está aqui no artigo 10 da Lei 10.666. Bom, como o nosso foco é o direito previdenciário, eu quero verificar como é que a ocorrência de um acidente do trabalho pode gerar desdobramentos na esfera previdenciária. Para isso, eu preciso entender que é competência da empresa, é ônus da empresa, é responsabilidade da empresa adotar todas as medidas de prevenção que inibam ou minimizem os riscos de ocorrências acidentais. Como é que a empresa minimiza ou inibe o risco de acidente? Adotando medidas de proteção. Medidas de proteção individuais, medidas de proteção coletivas. Por exemplo, entrega e fiscalização de uso de equipamentos individuais de proteção. Máscaras, luva, capacete, cinto de segurança. Medidas coletivas, climatização do ambiente, sinalização do ambiente, colocação de placas, iluminação adequada, instrução, educação, treinamento constante, atualização, reciclagem, enfim, tudo que proporcione uma redução do risco operacional da empresa para que o número de acidentes seja sempre o menor possível. Se a empresa negligenciar essas medidas preventivas, além do acréscimo das suas contribuições adicionais, que a gente já viu, o responsável ainda incorre em contravenção penal, sem prejuízo da fiscalização e da sanção administrativa, da multa, enfim, aplicada
pelos órgãos do Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho e agentes de fiscalização, fiscais do trabalho, vinculados ao Ministério do Trabalho. Tá? Existem critérios técnicos de redução de riscos, né, normas técnicas de segurança do trabalho, muitas delas editadas por entidades oficiais, por fundações reconhecidas, certificadas, a Fundacentro, por vezes o Inmetro, por vezes a ABNT, sindicatos, enfim, existem diversas fontes certificadoras e balizadoras das melhores práticas preventivas dos acidentes do trabalho. Então, as empresas são obrigadas ao acatamento e à observância dessas normas de prevenção, de proteção coletiva e individual. Isso está tanto no artigo 19 da Lei 8.213, veja, está na legislação previdenciária, como também na legislação trabalhista, nos artigos 154 e 157 da CLT. Então, está lá no artigo 157 a atribuição, a imposição do dever de cumprimento de normas de segurança, o dever de instruir os empregados, orientar, educar, treinar. E no artigo 154, o dever de observância das normas técnicas, além das normas sanitárias, que protejam o trabalhador contra os riscos acidentários. Dito tudo isso, eu passo a um próximo vídeo para tratar do conceito jurídico de acidente do trabalho.